Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Ai, que pena que a gente não pode estar junto na sala de aula, não é verdade? Ai, mas a gente tem, como se falar através do vídeo, né? Então, vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa para poder aprender coisas novas, né? Para não desperdiçar o nosso tempo, né? Vamos aproveitar esse tempo que nós vamos passar juntos. Eu sou a professora Anne e hoje eu vou ministrar uma aula para vocês sobre as fases da Lua, a Lua e suas fases. Vamos aprender um pouquinho? A Lua e suas fases. Ai, quando a gente olha lá para a noite, a gente olha para o céu e vê o quê? Primeira coisa que a gente olha lindo lá no céu, a Lua, na verdade? Ai, ela fica lindona brilhando pra gente, iluminando a nossa noite, né? Às vezes a luz da Lua fica assim, brilhando na janela do nosso quarto, não deixa a gente nem dormir direito, não é verdade? Então, hoje nós vamos aprender tudo isso. Por que será que às vezes a Lua não tá tão brilhante daquele jeito? Por que será que ela tá com um formato diferente? Vamos ver? O que é a Lua? A Lua é um satélite natural da Terra. O que é um satélite natural, professora? Satélite natural é todo aquele corpo celeste que foi formado junto com o planeta lá, naturalmente. Não foi criado pelo homem, né? E esse astro, esse corpo, ele fica ali, grudadinho no planeta, fica grudadinho na Terra, como é a Lua, tá? Se existem os satélites naturais, também existem os satélites artificiais. Mas os artificiais é o que o homem faz e joga lá para cima no espaço, tá? Como as sondas, os aparelhos de GPS, de localização, que tá tudo lá no espaço, que foi o homem que fez. Isso é artificial. A Lua não. A Lua é natural, ela foi formada naturalmente. Tem planetas que têm várias luas. Tem planetas que não tem nenhuma lua. Nós temos uma lua só. Outra característica da Lua é que ela não tem luz própria. Como assim, professora? Eu olho para o céu e vejo ela brilhando, mas ela não tem luz própria. Ela é um corpo celeste iluminado. Ela não tem luz assim como o Sol, como as estrelas. Ela é iluminada, ela é apagadinha. Quem faz ela brilhar daquele jeito é a luz do Sol. Por isso que ela é brilhante, porque ela é iluminada, tá bom? Agora nós vamos ver algumas curiosidades sobre a Lua. A primeira é sobre as crateras. Quando a gente vê imagens sobre a Lua na internet, vocês podem observar. Sempre tem alguns buraquinhos, não é? Alguns furinhos. Tem gente que compara com queijo, não é verdade? Então, mas aqueles buraquinhos, como que ele é formado? Acontece que a Lua, ela tem uma atmosfera muito fininha. A atmosfera é uma camadinha de gases em volta do planeta, em volta da Lua, no caso, que protege ela. Tem livros que falam que nem tem atmosfera, mas é tão fininha que qualquer coisa que passa pela Lua bate nela e faz um estrago, faz um buracão, tá? Então, asteroides, outros corpos celestes que passam, que estão ali se movimentando junto no espaço, passa ali pertinho da Lua, bate nela e faz um buraco, tá? Por isso que ela é toda cheia de buraquinhos. Mas por que a Terra não é assim? Na Terra não é dessa forma? Porque a Terra tem uma atmosfera mais grossinha, que protege a gente dessas coisas. Ainda bem, né? A segunda curiosidade é que a Lua, ela também faz movimentos de rotação e translação. Lembra? Quando a gente estudou sobre a Terra e os planetas, que a Terra faz um movimento de rotação e translação, a Lua também faz esse movimento. Rotação, ela gira em torno dela mesma, e translação, ela vai girando em torno da Terra. Então, sabemos agora que a Lua também faz um movimento de rotação e translação. E a última curiosidade que vamos ver sobre a Lua é sobre a influência que ela tem na Terra. Será que faria diferença se tivesse Lua ou se não tivesse Lua? Faria sim. Por exemplo, quando a gente fala que a maré está alta, que a maré está baixa, o mar está alto, o mar está baixo, tem tudo a ver com a Lua. Porque a Lua tem uma gravidade, tem uma força que puxa essas águas e depois diminui essa força e as águas voltam. Então, a influência da Lua na Terra
É principalmente nas marés. Vamos falar sobre as fases da lua, que são 4: nova, cheia, crescente e minguante. Por que será que tem 4 fases a lua? Porque, como a gente aprendeu lá no comecinho da aula, a lua não tem luz, ela é iluminada pelo sol. Então, conforme a luz do sol bate na lua, é o jeito que a gente vê ela. Às vezes a gente vê uma parte mais iluminada, outra parte escura, totalmente escura, tá? Por isso que são 4. Então, vamos para a primeira fase, lua nova. Como o próprio nome já está falando, lua novinha. Ela está começando ali. Ela está começando a ser iluminada, mas ela está totalmente escura, ela só está com um contorninho clarinho, tá vendo? Como nessa imagem aqui. Então, a lua nova, a gente vê pouca parte da lua, a gente só vê a sombra dela, o contorno. Essa é a lua nova. Por quê? Porque a luz não está batendo diretamente, totalmente na lua, tá? Então, ela fica com o meio dela escurinho. Agora, a lua cheia, ela fica grandona, brilhante, toda branquinha, iluminando todo mundo, né? Por quê? Porque a luz do sol tá batendo direitinho nela, a gente tá vendo, não tem nada fazendo sombra, né? Então ela fica clarinha, branquinha, iluminada. Ela está totalmente iluminada, ela é uma lua cheia de iluminação. A lua crescente. O que é a lua crescente? Tá vendo na imagem que uma parte dela tá escurinha e só um formato de C que está aparecendo? C de crescente. Ai, como ficou facinho da gente identificar, né? Então, quando você olhar para o céu e ver que a lua está com formato de C aparecendo, quer dizer que é a lua crescente. Só uma partezinha dela está aparecendo, a outra está fazendo sombra, tem uma sombrinha ali da Terra tampando uma parte da lua, tá? Por isso que é a lua crescente. E por último, temos a lua minguante. A lua já passou totalmente de um lado e agora é o outro lado dela que está aparecendo. Essa sombra passou de um lado e foi para o outro e agora é a outra parte da lua que está sendo iluminada, que está aparecendo para a gente. E a lua minguante, ela vai ter um formato da letra D, que vai ficar facinho de vocês identificarem também. A única diferença entre a lua crescente e a lua minguante é o lado clarinho que está aparecendo para a gente. Quando o lado clarinho tem o formato de C, é lua crescente. Quando o lado clarinho tem o formato de D, nós chamamos de lua minguante. Vamos juntinhos ver todas as fases da lua, uma do ladinho da outra. A primeira é a crescente, que vocês estão vendo aí. Tem uma sombra tampando uma parte e a parte que está iluminada forma a letrinha C, como a gente observou anteriormente. Então, essa é a lua crescente. Aí depois tem a lua cheia. A lua fica inteirinha, clarinha, brilhante, né? Como a gente viu. Logo após, a lua minguante. A sombra passou totalmente para o outro lado e formou uma letrinha D. A parte clarinha forma a letrinha D. E por último, a lua nova. Ela está totalmente com sombra. Ela está bem apagadinha. O que está aparecendo é só o contorno, é só o formato da lua. Quando ela estiver assim, nós chamamos de lua nova. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo muito interessante, mostrando todas as fases da lua certinho para vocês, tá bom? A primeira fase é a lua nova, que é o nome que damos para a fase da lua quando a parte que vemos dela não está recebendo a luz do sol. A lua vai ficar entre o sol e a terra. Nós estamos vendo apenas uma parte, o contorno da lua. Cerca de uma semana depois, nós temos a lua crescente, que é quando vemos uma parte da lua que começa a receber a luz do sol. E para nós, ela fica com uma forma de semicírculo. Nessa fase, apenas uma metade, uma parte visível da lua está recebendo a luz do sol. Por isso a gente chama ela de quarto, porque apenas estamos vendo um quarto da lua.
Depois de mais uma semana aproximadamente, nós temos a fase da lua cheia, que é quando o lado da lua que vemos da Terra encontra-se totalmente iluminada pelo Sol, então ela fica toda brilhante e visível. E o último estágio, ou fase da Lua, é a fase da Lua minguante. Nessa fase, a parte iluminada da face visível da Lua vai diminuindo. Durante esse período, ela fica de novo igual a um semicírculo, até que 1/4 dela seja iluminado pelo Sol novamente, só que dessa vez do lado contrário da fase da Lua crescente. Esse ciclo todo dura, em média, 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido quais são as fases da Lua e o que é a Lua, tá bom? Nós nos vemos em outra oportunidade. Um beijo!